Atende o telefone aí, escuro. Pô, o torcedor quer saber se vai buscar o Kardec lá. Tá louco. Olha aqui, chance de comprar a casa própria é o lançamento da Direcional em Betim. Atenção, conquista Jardim Brasília, apartamentos de 2 quartos, no Minha Casa Minha Vida, isso é importante. Amanhã, sábado, a equipe da Band e da Direcional estarão esperando por você. A partir das 10 da manhã, passe na loja Direcional da Praça Tiradentes, número 86, no centro de Betim, e faça um grande negócio, tá certo? Olha que o meia Carlos Eduardo, sem modéstia alguma, colocou o Galo entre os favoritos para vencer o Brasileirão. Põe na tela aí, Capeta. Dá para citar aí, tem Corinthians, que tá sempre brigando pelo título, o próprio Inter, Grêmio são times muito fortes que entram também na briga, e eu acho que são esses aí que vão brigar pelo título. A pergunta é, você escalaria? Quem? Já para se o Dátoro não pode, se o Robinho não joga, você meteria o Carlos Eduardo no jogo de quarta? Eu meteria ele no jogo de sábado, para avaliar para o jogo de quarta. Deve jogar, né? Porque tem que jogar. Sábado ele vai jogar, o Casares tem que jogar sábado também, o Eduardo tem que jogar sábado. Então, algumas peças que o Aguirre vai testar no sábado, porque ele se vê obrigado a utilizá-las na quarta-feira por causa dos desfalques, gente. Não tem como ele abrir mão do esquema de 3 volantes e com um só na quarta-feira, só o Donizete. Não acredito que o Aguirre, pelo que a gente conhece do Aguirre, que desde que ele assumiu o Atlético, entrar em campo com apenas um volante, sendo que ele gosta de 3. Então, Donizete e Eduardo ou Lucas Cândido. Eu acredito no Eduardo pelas últimas escalações. Ele sempre preteriu o Lucas Cândido e escalou o Eduardo. A surpresinha para quarta ou para sábado? Para sábado. Para sábado são várias, né? O time reserva, acredito que não use nem o Carioca e o Urso. São Paulo também vai com reserva para o jogo de final de semana. Mas por que não, razão. Rafael? Eu usaria o Carioca. Não, eu acredito que ele não utilize. Por que não? Para testar Porque sexta-feira passada eu vim com uma informação aqui do CK alto em vários atletas do Atlético. E o Urso já havia sido poupado no jogo contra o América ou o RT, me parece, com fadiga muscular. Então, o Aguirre possa, talvez, não querer arriscar. Vamos descansar esses dois também no sábado e colocar outros dois. Aí coloca Lucas Cândido e Eduardo. E ali ele avalia quem vai jogar na quarta. Pode ser. Tem jogador que deve estar muito feliz com esse negócio da chegada pesada do CK. Tem jogador que deve estar feliz demais. Muito. Vai torcer sempre o CK da alto. Você pode ter certeza. Não, o jogador gosta de jogar. Salvar o jogador gosta de jogar, gosta de ser escalado. Você está sendo maldoso, você está chamando a classe dos jogadores de futebol de preguiçoso. E eu não concordo com isso. Eles não são preguiçosos. Você devia respeitar um pouco mais a classe de jogador de futebol. Não adianta você querer fazer onda comigo, não pode. O Robinho estava no CK alto, então, aí o Leonardo tem Silva estava no CK alto, o Leandro Donizete estava no CK alto. Qual que não estava? Vai ficar mais fácil. A maioria dos que dos que ele escalou para o jogo contra o América. Entendi. Perfeitamente. Até o Lucas Prato. Você falou um pouquinho aí dos 2 jogos, né? Um pouquinho do jogo de amanhã e um pouquinho já projetando para quarta-feira. Para quarta-feira, é óbvio que os desfalques são pesados, né? Dos 2 volantes. É claro que eles fazem falta, são 2 jogadores excelentes. Agora, se tem um lado positivo nisso, é que talvez, por causa desses 2 desfalques, ele escalhe o time com menos volantes e mais meias. Né? Talvez ele jogue, por exemplo, com Eduardo, Leandro Donizete, Robinho de lado se ele melhorar, Cleiton do outro, Casares centralizado e Prato lá na frente. Então você teria um time... O quê? Patrick vai jogar. Pois é, eu tô sempre... Não na nossa cabeça. Eu tô sempre na esperança dele fazer um negócio mais normal e melhor. Até porque ele precisa entrar para ganhar de muito. Pois é, porque... Se ele quiser usar esse negócio de jogar com regulamento, eu fiz um seguro para ir para os... Não dá. E se faz 2 e toma 1-0 da garrafa. Precisa ganhar de muito, precisa ganhar de 2. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, se ele escalar esse time, os volantes vão fazer falta. Agora, o quarteto... vai ser um quarteto que muita gente projetava e imaginava até como um quarteto titular do Atlético. O Luan era inquestionável. Para mim sempre foi, mas o Cleiton era um elemento ali a entrar no lugar de alguém, pelo menos no imaginário, no início do ano. Casares como armador, Robinho como um dos pontas, Prato como centroavante. O outro ponto, o Luan, mas com o Cleiton preparado ali para entrar no lugar de alguém. Então, se ele escalar esse time, e eu acho que ele deve escalar,
desde que o Robinho esteja disponível. Aí tem a questão do Dátulo também, se estiver disponível pode ser o Dátulo e não o Casares. Mas, enfim, alguma coisa nessa linha, 3 meias qualificados, de drible, de qualidade, e o Prato lá na frente, eu acho que o time tem que ser esse para quarta-feira. E amanhã, Everton, Carlos Eduardo, sem dúvida, precisa ser testado no jogo Eduardo amanhã. tinha pedido o Mansur, mas machucou de novo. Que pediu Mansur? Carlos Eduardo, sem dúvida. O Eduardo também. Agora, Casares. Agora, ele... Mas se o Casares for jogar a quarta... Ele pode, por exemplo, para unir tudo que a gente está falando, ele pode colocar, por exemplo, o Carlos Eduardo na esquerda, o Casares pelo centro, o Júnior Urso pela direita, mantendo o Júnior Urso, o Eduardo como volante. Então ele pode, e o Rafael Carioca como volante. Eu acho que ele não joga, pode. Eu estou dando uma sugestão de uma maneira, para ele aproveitar esses 2 jogadores que são titulares e não poderão jogar na quarta-feira, ou seja, deixar o time mais qualificado para o sábado e, ao mesmo tempo, dar espaço para o Carlos Eduardo, para o Casares e para o Eduardo. Detalhe, Dimar, amanhã o Santos sem Ricardo Oliveira e sem Lucas Lima. É muita força que não estará em campo. Ainda assim, você meteria um reservão contra o Santos ou um misto? Não, eu acho que ele vai fazer esse jogo com o Santos para realmente testar os jogadores que ele vai poder usar na Libertadores. Eu acho isso, ele já fez isso no Mineiro e ele vai fazer novamente. Esse que ele vai ter chance e que precisam estar na melhor condição de jogo. Agora, na questão do Júnior Urso e a história de não poder jogar e tal, aí, Everton, você tem aquela história, será que você vai deixar já na primeira rodada escapar uma possibilidade em termos de brasileiro? O seu pensamento é todo na quarta-feira e deixa para lá? Tem que ser. Aqui, eu acho mesmo também, que não vai jogar? Foi o ano passado contra o Palmeiras, foi o ano retrasado. Só que a torcida não está perdoando isso, gente. Eles estão cobrando dele até não é nem agora. Isso, Dimar. O que argumento aconteceu no final do Campeonato Mineiro. Por que o Aguirre... Mas é que eles estão cobrando. Eu concordo com você, mas os caras não vão jogar na quarta. Eles estão cobrando. Eles não podem jogar. O Carioca tem que poupar Marcos Rocha, tem que tentar poupar a zaga, tem que poupar Douglas Santos. Eu acho isso tudo. Não. Eu tô achando, eu tô na cabeça do Aguirre que ele pode poupar. Eu escalaria Urso e Carioca, para sábado. Eu tô dizendo na cabeça dele, ele pode pensar dessa forma. Mas eu falei uma coisa, eu falei que eu escalaria Agora, a grande diferença, Dimar, é que o foco está todo na Libertadores, porque ele tem tempo para recuperar no Brasileiro. Então, não tem risco. Mas eu já te disse que eu tenho achado estranho o comportamento em relação ao Aguirre em todos os sentidos, em todas as escalações que ele faz. Se ele coloca todo mundo, arrebenta todo mundo no final do Campeonato Mineiro e não leva o título como aconteceu, foi a culpa disso. Aquilo outro. Eu acho que esses questionamentos estão muito grandes e sem uma definição de situação. E acho que ele tem que... esse momento é uma opção definitiva para ele, porque quarta-feira está fora. E se estiver fora, ele também está fora. Então, qual é essa relação que vai se ter? O torcedor tem a consciência disso? O comportamento dele é estranho, inclusive na história do Casares, né? É algo que a gente tem que falar aqui com mais cuidado. É o assunto porque que a gente falaria. o Domênico até se manifestou ontem e acho que fez bem. Domênico é um baita profissional e acho que fez bem ao se manifestar para diminuir esse falatório, essa crueldade, pessoas cometendo crimes com relação ao Casares, né? Isso que está acontecendo. Tem gente inventando coisas na internet, áudio, coisas graves, isso é crime. Então, ele fez bem ao se manifestar. Ao mesmo tempo, do ponto de vista... É claro que a gente não quer que o cara tenha problemas extracampo. Mas na medida em que ele não os tem, ou que são problemas pequenos, simplesmente chegar atrasado algumas vezes, aí eu discordo do treinador. Se for só isso, se for uma questão só assim, chegou atrasado 2 vezes, eu discordo da punição que o Aguirre está dando. Eu acho desproporcional. Né? Teve a história do furúnculo, sim, não é mentira. Tirou então, ele de 2 jogos, beleza. Não foi culpa da Aguirre, não foi culpa de ninguém, não tem polêmica, o cara estava machucado. Agora, fora esses 2 jogos, será que não está desproporcional a punição para um cara que simplesmente chegou 2 atrasados? Porque aí prejudica o cara chegou atrasado. O time, né? Você não tem que passar a mão na cabeça, não. Dá uma baita de uma bronca no cara. Mexe no bolso. Caixinha. Fica no banco um jogo, vai lá. Mas está desproporcional se for só isso. E o Domênico, no mesmo post que ele fez falando da situação do Casares, ele colocou que ele ficou de fora contra o São Paulo por opção do treinador. Sim. Mas até do banco, errou, né, gente? O Aguirre. Ele não só deveria ter
sido relacionado para o jogo, porque ele foi relacionado para a viagem. O jogo como deveria ter sido titular. Porque o que mais o Atlético sentiu falta no jogo contra o São Paulo foi de um organizador de jogada. Ele deveria ter sido titular, ele estava apto a jogar. Então, nesse ponto, o Aguirre foi mal e errou. Já falamos aqui uma outra situação. Se o cara não está apto a entrar em campo, não relaciona, não leva. Não leva porque depois, se você leva, corta um cara de qualidade e põe ele em cima para assistir o jogo, se faltar o que ele tem para oferecer, vão cobrar do treinador. Então, e só um detalhe ainda sobre essa questão do Casares. Né? Pode esquecer. Não, mas aí que tá. Não, mas ele não teve uma sequência. Teve sim. Teve, caiu de produção, aí eu falei isso aqui, Eduardo, a sequência que ele teve foi na Libertadores ou no Campeonato Mineiro? Nos dois. Campeonato Mineiro. Mais no Mineiro. Que é aquele estadual que você disse que é só para Libertadores. E aquele jogo, todo mundo chorou que ele saiu, porque ele jogou bem pra caramba. O Casares jogou no Chile, jogou contra o Colo-Colo aqui, contra o Independente Del Valle aqui, então ele tem sequência. É difícil você olhar para o Casares, olhar para o Cleiton e dizer, isso não vale nada. Isso aí é foguete molhado. Porque os caras não tiveram tantas oportunidades quanto outros jogadores. Não, mas eu acho que o foco mais importante aqui agora é uma informação que o Panzi disse. E um detalhe, só para encerrar aqui, pelo menos da minha parte. Tudo isso que está acontecendo com o Casares aí, poderia ser com um jogador de Cruzeiro, Atlético, qualquer outro jogador, qualquer outro homem, qualquer outra pessoa. Isso é passivo, inclusive, de processo. Claro. E, segundo informações que recebi aqui na redação antes do programa, estão mexendo nisso para processar. Principalmente os abusos cometidos por simples tuiteiros que acham que ficam escondidos. Escreve uma bobagem no Facebook, propaga isso em WhatsApp. Se passa por jornalista para propagar um monte de bobagens. Eu não sei se bobo é quem dá a informação ou bobo quem compartilha. Os dois, né? Porque é de lascar o cidadão seguir e ainda dar ouvido, ainda para reverberar o tamanho daquela merda. Desculpa falar merda, já saiu. Então é o seguinte, vocês têm que criar juízo na cabeça e entender que até propagar isso pode dar uma desgraça total. Então, calma lá. Eu vou para um rápido. Você vai falar daqui a pouco. Não precisa ficar com raiva, brigar comigo. Não é raiva, não. Mas deixa eu só atualizar aqui a enquete, rapidamente. Põe aqui para mim, por gentileza, Capiroto. Qual time mineiro terá a melhor classificação no Brasileirão? 4% América, 46% Atlético e 50% Cruzeiro. Continua liderando a enquete dos donos da bola. A gente vai para um rápido intervalo. É lá e cá. A gente volta já. Os donos